tocar para vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, também torcedores de São Paulo, sobre essa vitória do Leão contra o Tricolor do Morumbi, no Morumbi, por 2-1. Eu falava antes do jogo que o Fortaleza deveria aproveitar a oportunidade, porque o momento do São Paulo é o momento de se focar completamente ali na final da Copa do Brasil, que o São Paulo iria com um time alternativo, que foi o que aconteceu, e que o Fortaleza deveria exercer. É um protagonismo, né? Agora, esse protagonismo não precisava ser configurado, né, por um jogo, né, ofensivo, né? Por trabalhar quase o tempo inteiro ali no terço final. O Fortaleza poderia perfeitamente ser protagonista nessa partida sem ter um maior percentual de posse de bola. E isto é possível. A gente pode dizer claramente que, né, o Fortaleza praticamente dividiu esse protagonismo com o Tricolor do começo ao final. Jogando, fazendo um jogo realmente defensivo, trabalhando ali no campo de defesa na maior parte do tempo, desgastando a proposta Tricolor e sabendo utilizar os espaços muito bem. O Fortaleza conseguiu uma grande vitória hoje, gente, porque, a despeito do time alternativo do São Paulo, o São Paulo jogou muita bola. O São Paulo jogou muito hoje. E o Fortaleza, para conseguir essa vitória, também precisou jogar muita bola. Eu diria para você que, olhando para a equipe do Leão dentro de campo, a maneira como os jogadores se locomoviam dentro de campo, ocupavam os espaços, né, a maneira como se fechava, né, diria para você que foi algo à beira da perfeição, né? Então uma equipe pode perfeitamente fazer esse jogo mais defensivo aí, se jogar desse jeito com sabedoria. Porque ter o protagonismo defensivo significa marcar muito bem. Não pode falhar na marcação. E a marcação do Leão realmente foi acima da média nessa partida. E isso levou a equipe do Fortaleza a essa vitória. Tivemos um primeiro tempo com um São Paulo muito agressivo. São Paulo não merecia, por exemplo, terminar o primeiro tempo derrotado, né? São Paulo teve 2 bolas na trave, perdeu o pênalti. Fortaleza teve lá uma chegada, conseguiu fazer um gol, né? Depois teve outra chegada ali em que o Lucero cabeceou para fora. Então 2 chegadas perigosas do Leão, numa delas o Leão fez o gol, né? O São Paulo, por sua vez, teve 2 bolas na trave e teve o pênalti pedido pelo Rames, né? Então o São Paulo foi melhor. O Fortaleza não jogou mal, mas o São Paulo foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo o Fortaleza volta melhor, né? Acho que a conversa de vestiário nesse momento, neste caso, foi muito importante. O Vojvoda conseguiu configurar ali melhor a equipe, né? Acho que deu ali uma ideia diferente de como a equipe deveria se comportar para sofisticar a marcação, a locomoção, né? A recomposição, né? A compactação, né? O povoamento maior do segundo terço do campo. A gente percebe isso no segundo tempo um pouco mais em relação ao primeiro, né? Isso foi realmente decisivo. Então, sem alterações, tal, a equipe passou a ter um domínio maior da partida no segundo tempo, né? Jogadores ali com desempenho também muito acima da média, a defesa do Fortaleza muito bem na partida, né? E o grande destaque para mim no primeiro tempo, inclusive, foi o goleiro, né? A gente teve o Michel Araújo jogando bem pelo São Paulo e tivemos o João Ricardo praticamente sendo o melhor homem do primeiro tempo e talvez o melhor homem da partida, né? Nesse jogo do São Paulo contra a equipe do Fortaleza, né? Jogou demais o João Ricardo, muito, não somente porque pegou o pênalti, né? Não foi um pênalti só perdido, foi um pênalti também defendido, né? Mas também por grandes defesas que ele fez no primeiro tempo. Percebam que, a despeito do São Paulo ter chegado muitas vezes ali no primeiro tempo, né, e dando muito trabalho para o João Ricardo, vamos perceber que no segundo tempo o João Ricardo não fez tantas defesas como no primeiro. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Fortaleza jogou melhor defensivamente no segundo tempo. Aquele jogo que já era muito bem feito no primeiro, foi sofisticado no segundo. A ocupação de espaço foi melhor, a recomposição, a compactação também, o fechamento dos lados, mesmo o São Paulo insistindo em jogar pelo lado, o Fortaleza, na verdade, fechava muito bem esses lados, né? E acho que também que no caso do São Paulo, o São Paulo teve um problema no jogo hoje no lateral Natan, né? Acho que o Natan fez um jogo horrível, né? O São Paulo jogou muito bem, mas o Natan, por exemplo, fez um jogo muito, muito ruim. Muito ruim. No São Paulo, acho que o Rames jogou bem, apesar de ter perdido o pênalti, né? Marcou aquele gol muito importante ali, gol de quem entende mesmo, sabe? De quem tem o time, né? De recuperar bolas a hora de chutar, de arrematar, fez o gol, né? Jogou muito bem, esteve em todos os lugares do campo, né? Gostei também de alguns momentos do Luciano, Gabriel Neves também articulando, enfim, mas do lado do campo a coisa não funcionou tão bem, né? E Fortaleza, na verdade, soube fechar e ganhar a maioria das disputas com o São Paulo, mesmo quando o São Paulo intensificou o trabalho pelo lado do campo, né? Ainda assim o Fortaleza conseguiu ter ali uma superioridade. Você tinha um jogador na marcação, um jogador perto, um jogador chegando para pegar esse rebote. Então o Leão conseguiu fechar os espaços para o São Paulo, obrigando o Tricolor a trabalhar sobretudo pelo centro do campo. Só que também ali você tinha um trabalho muito bem feito, porque você tinha uma recomposição dos jogadores de meia para ocupar justamente aquele espaço. Deixar um destaque aqui para vocês sobre o Guilherme, gente. O Guilherme jogou hoje muita bola taticamente, tá? O Guilherme, gente. O Guilherme hoje fez um jogo defensivo muito importante, esteve em todos os lugares do campo, um jogador que
ofensivamente não disse muita coisa no jogo de hoje, mas ele foi muito importante taticamente para a equipe, marcou muito, recompôs, né? Obrigou o jogador de São Paulo às vezes a guardar posição, não avançar. Realmente o jogo do Guilherme foi bacana, Pochettino também jogou muita bola, né? E gostei também bastante hoje muito do Marinho. Marinho tem algo interessante sobre o Marinho, gente. O Marinho, ele já não é mais, ele não busca mais ser aquele jogador tão protagonista como no começo. Né? Ele busca contribuir. Parece que uma certa humildade está tomando conta do jogador. E qual é o resultado disso? Ele está melhor. Ele está jogando mais. Né? E no jogo de hoje ele foi um grande destaque do Fortaleza. Inclusive conseguiu o pênalti, né? Com aquela jogada maravilhosa ali colocando a bola sobre as pernas do Araújo, né? Que fez um pênalti infantil ali, na minha opinião. Então, o Marinho hoje também fez um jogo muito interessante, e quando ele sai aplaudindo, não reclama e tal, esse Marinho realmente está irreconhecível, meus amigos. Irreconhecível. Para o bem do Fortaleza, ele está irreconhecível, mas do ponto de vista positivo. Parabéns ao Marinho aí, por estar conseguindo se recuperar dos primeiros jogos em que ele não foi tão importante assim para a equipe, né, quando ele era muito acionado, quando olhavam para ele como o grande jogador, talvez o único, né, o Fortaleza tinha que jogar em prol dele e tal, não estava funcionando. Agora que ele é mais um, ele está conseguindo entregar. Ele está conseguindo ser jogador decisivo. O Lucero também jogou muito bem. Zé Wellison, de novo, um grande destaque da equipe do Leão, né? O Tinga também jogou uma barbaridade na partida de hoje. Jogou demais o Tinga. Então, o Fortaleza teve grandes individualidades na partida. Por quê? Porque taticamente a equipe esteve muito bem, meus amigos. Quando a equipe taticamente está muito bem, isso releva a qualidade dos jogadores. Os jogadores passam a jogar muito mais quando a equipe taticamente está evoluída, né? Então, o Fortaleza, nesse caso, mandou muito bem no ponto de vista tático, e por causa disso, alguns jogadores se destacaram demais individualmente. Agora, o São Paulo não jogou mal. Não jogou. No primeiro tempo foi muito bem, e o curioso, o que é muito interessante, é que o São Paulo hoje foi com um time completamente alternativo, só que a proposta de jogo do São Paulo funcionou muito bem. Esse é o momento que eu falo que o técnico começa a tomar conta do elenco, as suas ideias começam a ser pulverizadas em todo mundo, em todos os jogadores do elenco, né? Porque parece que havia uma compreensão muito clara também da ocupação de espaço, da maneira como ocupava ali o terreno ofensivo e tal. Enfim, a equipe do São Paulo hoje fez um jogo interessante com um time alternativo. Com alguns jogadores, eu falei aqui, por exemplo, do Natan, que pra mim foi muito mal, mas outros jogadores foram muito bem. O Michel Araújo, por exemplo, que cometeu pênalti, foi bobão ali naquela jogada, fez uma grande partida. O Rames fez uma boa partida também, Gabriel Neves fez uma boa partida também, né? Na defesa, acho que a equipe vacilou em alguns momentos, mas tudo bem. Acho que no gol, inclusive, o cara que falhou ali pra mim foi o Natan, né? Que não, um cara daquele tamanho, né? Não conseguiu encontrar o Zé Wellison. E acho também que o Jandrei, aquela bola era um pouco defensável, né? Aquela bola do primeiro gol do Fortaleza, na minha opinião, era um pouco defensável também. Então o São Paulo não jogou mal, gente. O que é lamentável é que a torcida lotou o Morumbi aí, né, para dar uma força para a equipe, né, até muito empolgada em virtude do que está acontecendo, e a equipe não conseguiu, por exemplo, vencer. Mas, de qualquer maneira, o torcedor tricolor sabe que o seu grande compromisso do ano, neste momento, é no final de semana, gente. É um final de semana com o Flamengo, né, então toda a prioridade ali tem que ser para esse jogo. O que me espanta é que mesmo com esse jogo do domingo, ainda que com um time alternativo em campo, o São Paulo jogou muita bola. O São Paulo quis vencer, o São Paulo lutou pela vitória. É que hoje encontrou um adversário que foi impecável. O Fortaleza jogou muita bola hoje e mereceu a vitória, mereceu o resultado. A gente olha para os números, né? Como eu disse, São Paulo finalizou mais do que o Leão, teve muito mais posse de bola que o Leão. Agora, se nós olharmos o que foi o primeiro tempo e o segundo, a gente precisa combinar, né? Foram dois jogos completamente diferentes. Então aquele domínio todo que o São Paulo teve, né, que foi materializado nas finalizações, a gente já não viu isso no segundo tempo. Como eu disse, por quê? Porque a qualidade da conversa do vestiário dessa vez aconteceu, o Fortaleza voltou muito melhor e o João Ricardo pôde descansar um pouco mais, porque ele foi muito acionado no primeiro tempo, fazendo grandes defesas. No segundo tempo ele quase não fez uma grande defesa. Por quê? Porque o São Paulo ficou, né, ciscou ali na frente tal, ali da área, tentou, mas não conseguia finalizar tanto, porque o bloqueio defensivo foi muito melhor. Então parabéns ao Voira por essa qualidade da conversa do vestiário, parabéns ao Fortaleza por essa grande vitória, que começa a despertar na equipe o sonho de, por que não, conseguir chegar à Libertadores de América, por que não, mesmo via Campeonato Brasileiro. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui. Até o final.